Estreou a segunda temporada de X-Men 97 com os 3 primeiros episódios e aqui agora vamos para a análise completa com todos os spoilers, com tudo que acontece nessa abertura dessa temporada que, ó, spoiler, já tá fantástica. Que começo sensacional. Eu sou o JM Carneiro, este é o Cultura Popcia e se toda semana, logo que sair o episódio, você quer acompanhar tudo, você já tem que estar inscrito aqui, tá? Porque, ó, saíram 3 episódios, são 5h42 da manhã. Eu sei que vocês gostam quando eu mostro o relógio, pra mostrar, né? Olha o horário que a gente tá gravando, o resto da casa dormindo, por isso eu não posso ficar tão louco e gritar tanto. Então você tem que se inscrever aqui pra valorizar o nosso trabalho e pra você não perder os próximos episódios, porque a gente vai até o meio de agosto, agora com episódios semanais a partir da semana que vem, trazendo tudo pra você, com toda a análise aqui no canal, mas também, é claro, todas as teorias ao longo da semana. Então a cobertura completa de X-Men 97 com a gente, então comenta aqui embaixo X-Men 97. Eu quero ver o nível de hype da galera. Vamos lá, foi excelente eles terem lançado 3 episódios aqui, porque em cada um dos 3 episódios a gente vê meio que uma equipe. Vamos primeiro retornar ao final da primeira temporada, quando os X-Men foram enviados para o passado e para o futuro da linha do tempo, lá em 3000 a.C. e para quase o ano 4000 depois de Cristo. Então muito lá no futuro e muito lá atrás. O que essas datas tinham em comum? O Apocalipse. Lá no passado, o surgimento dessa figura, o Ensabanur, como essa figura que lá na frente se tornaria o maior inimigo dos X-Men. E lá na frente, o auge do poder do Apocalipse. E aí, o nosso título, né, aqui, de que fomos enganados. Por que nós fomos enganados? A gente achava que o fato dos X-Men terem sido divididos entre passado e futuro tinha a ver com o próprio Apocalipse. Mas não foi ele que dividiu as equipes. A gente já chega lá. Vamos começar com a equipe do futuro, porque o primeiro episódio é focado na equipe do futuro. Na equipe do futuro, a gente tem o início, né, do Nathan Summers, o filho do Ciclope, com a Jean Grey, que tinha sido lá na primeira temporada, acho que no episódio 1 ou 2 ainda, né, da primeira temporada de X-Men 97, enviado para o futuro para se curar do vírus que ele tinha sido infectado, né? E a gente sabe que o Nathan vira o Cable depois, né? São a mesma pessoa. Então, quando eles vão para esse futuro, é o início desse rapaz que está prometido para ser a pessoa que vai derrotar o Apocalipse. Então temos o Ciclope, a Jean Grey, a Tempestade, o Morfo, o Wolverine sem o Adamantium, né, com as garras de osso, e o Ford, que acaba aparecendo lá. Por quê? A gente lembra que o Ford e o Bishop tinham ficado nos tempos, né, de 1997. Junto com eles a Jubileu e o Mancha Solar, né, que é o mutante brasileiro Roberto da Costa. E o que nós temos lá então? A gente tem o Bishop e o Ford conseguindo evoluir a tecnologia de viagem no tempo que eles tinham e que tinha sido usado lá atrás na série original de X-Men 92, né? E eles vão, cada um deles, para o futuro e para o passado. Então o Ford, ele vai para esse futuro e o Bishop, ele vai lá para o passado e a gente vai ver ele no episódio 3. Então o Ford, ele se junta a eles e o objetivo dele é pegar a rapaziada e levar de volta para 97. Mas aí a gente tem a revelação. Foi a mãe Ascani que faz a profecia de que o Nathan é o grande responsável por derrotar o Apocalipse. Foi ela que dividiu os X-Men entre passado e futuro para que eles pudessem fazer com que essa história andasse. Então, se a gente pegar o UCM como um todo, naquilo meio que tinha antes, né? Quando o Loki vai parar na primeira temporada lá na TVA, a gente tinha os Guardiões do Tempo que diziam as coisas que deveriam ou não acontecer. E no caso aqui, isso teoricamente deveria acontecer. A mãe Ascani que coloca o pessoal no passado. O fato do Ciclope e da Jean Grey estarem... no passado não, né? No futuro. O fato do Ciclope e da Jean Grey estarem no futuro
faz o Nathan Summers descobrir que eles são os seus pais, despertar os seus poderes baseado nos poderes dos pais e se tornar mais no futuro ainda o Cable. Então, o presente é aquela famosa história, né? O que aconteceu antes? O ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente nunca vai saber. E a mesma coisa aqui, né? O Cable só é o Cable porque no futuro os pais dele foram para lá. Então o presente e o passado só acontece porque no futuro algo aconteceu. Mas como explicar algo do futuro que fez o passado ser o que é? Meu Deus, que loucura, né? Então é exatamente isso que acontece aqui. Pelo menos foi isso que foi revelado pra gente. Então, tudo que aconteceu só aconteceu porque no momento certo eles foram parar no futuro. Em vez disso, modificar a linha do tempo, que era a preocupação deles, e também é a preocupação do professor Xavier lá no passado, a gente já fala sobre isso, aqui é mostrado então pra gente que isso tinha de fato que acontecer para que todo o resto da linha do tempo acontecesse, né? Vamos lembrar o conceito de linha do tempo que o CM nos mostrou, que ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Não é uma linha assim, ela é um ciclo. Então tudo que acontece interfere em tudo. Isso foi mostrado pra gente lá naquele castelo do Kang, que vai ser importante, Kang, ainda importante no CM hoje. Por causa dessa série aqui, a gente vai ver mais pra frente uma variante do Kang, que é o Ramatut, lá no passado do Egito Antigo, né? E naquele castelo do Kang, né, ou aquele que permanece no fim dos tempos lá em Loki, a gente viu o castelo dele ficava em volta da linha do tempo, que era redonda, né? Ela circundava o castelo dele. Isso é muito importante aqui para a gente entender todo esse conceito. No final das contas, eles acabam voltando para 97. Só que o episódio 1 termina com uma aparição. A gente tem o próprio Cable se reunindo com o Arcanjo e a Psylocke para pegar, né, a Jubileu e o Mancha Solar e formar com eles uma equipe. Uma equipe que quem é fã do Deadpool conhece muito bem, a X-Force. Mas não é uma equipe de mutantes, né, atrapalhados como no filme como no filme do Deadpool, né? É uma equipe muito boa. Inclusive, esse é o tema do episódio 2. Essa equipe, a X-Force, lutando contra a X-Factor. E inclusive a abertura do episódio ela muda, formando a X-Force 97. Muito legal essa mudança de abertura que a Disney preparou pra gente aqui, né? A Marvel Animation preparou pra gente. Então a gente tem essa equipe formada então pelo Cable, a Jubileu, o Mancha Solar, a Psylocke e o Arcanjo. Eles lutando contra a X-Factor, que o que acontece, né? Após o desaparecimento, né, dos X-Men na linha do tempo do presente, né? O governo cria a X-Factor, formada por outros mutantes, com a desculpa de querer controlar e proteger humanos e mutantes. Mas na verdade o que essa equipe está fazendo é justamente prender mutantes. Então isso nunca que vai bater, né, com o propósito dos X-Men, né, do professor Xavier. Então tudo isso é uma questão muito importante que é debatida aqui nesse episódio. E a gente tem a Jubileu acaba sendo capturada, mas depois ela foge, consegue resgatar vários mutantes que tinham sido capturados pela X-Factor e por aí vai, né? Não é um episódio tão importante assim para essa linha do tempo, mas a gente tem o Brasil aparecendo, sim, o Brasil, Rio de Janeiro no meio do carnaval. É muito legal ver que, na verdade, o Cable ele está reunindo essa equipe para, na verdade, impedir as ações do Apocalipse no presente. Por quê? Vamos voltar para o episódio 1. Quando o Apocalipse descobre que os X-Men estão no futuro, ele fala, opa, tem um certo lugar que está desprotegido, que é o presente. Então ele viaja para o presente, para 97, para atacar lá. E o Cable descobre isso, busca a Jubileu e o Mancha Solar, para junto com o Arcanjo e a Psylocke tentarem evitar isso. Então eles acabam capturando alguns Cavaleiros do Apocalipse, mas acabam sendo interrompidos pela X-Factor. Isso é muito importante de mostrar, né, que eles não conseguiram cumprir aquilo que eles tinham como objetivo aqui, beleza? Em contrapartida,
Os X-Men que tinham ido para o futuro, né, o Ciclope, a Jean Grey e companhia, já estão de volta em 97 e estão curiosos para saber aonde está a outra equipe que estava no passado. O Ford tinha ido... É o Ford, né? Não, o... Errei, produção, errei. O Bishop, né? Tinha ido para o passado para recuperar essa parte da equipe. E que equipe que era essa? Professor Xavier, Magneto, Fera, Vampira e o Noturno. O Bishop vai aparecer até eles, mas só no final. O Magneto, ele tem um plano, né? Eles tinham sido encontrados pelo Ensabanur, que no futuro vai se tornar o Apocalipse. Ele quer atacar o Faraó, que é o Ramatut, que é uma variante do Kang, e que tinha aparecido, né, naquela famosa cena pós-créditos de Homem-Formiga, Quantumania, que nunca vai se concretizar. E a gente tem ele querendo fazer isso para, né, ele como um escravo liderar outros escravos, só que ele sendo o primeiro mutante, para se rebelar contra quem tem o poder. Só que o Ramatut, ele tem tecnologia do futuro, porque ele é um viajante do tempo. Inclusive a gente vê a cadeira do Kang, que a gente vê em Homem-Formiga Quantumania, a gente vê aquela mesma cadeira que ele usa para viajar no tempo. Então você vê como está tudo de fato conectado no multiverso da Marvel, né? E aí o que nós temos? Nós temos ele tentando se rebelar contra, e a ideia do Magneto é alterar a linha do tempo. Ele fica como se fosse um profeta, falando na orelha do Ensabanur, falando para ele, você é o primeiro mutante, você é muito importante, isso, aquilo, e tenta impedir com que ele seja agressivo com os rivais. Por quê? Porque também é do objetivo e do interesse dos mutantes que estão ali no passado, né, conseguir usar essa tecnologia futurista do Ramatut para tentar viajar no tempo e voltar para casa, voltar para o ano de 1997. Mas eles não conseguem, a tecnologia é tão futurista, mas eles não conseguem, eles não têm energia suficiente para conseguir utilizar isso e voltar para casa. Sorte que o Bishop vai aparecer depois para que eles possam retornar. E aí nós temos o quê? Nós temos o Magneto tentando fazer isso não só para recuperar a tecnologia e tentar voltar para casa, mas também para mudar a linha do tempo. O professor Xavier é completamente contra isso, né? Eu já falei sobre isso na abertura do vídeo, no comecinho do vídeo, né? Quando eu falei do episódio 1. Por quê? O Magneto, ele pensa, e se a gente tiver o Ensabanur não virando o Apocalipse? E se a gente mudar a linha do tempo a ponto de ele ser o primeiro X-Men e não só o primeiro mutante? O professor Xavier é contra isso. Só que, cá entre nós, usando o que a gente aprendeu no episódio 1, de que foi a mãe Ascani que levou os X-Men tanto para o passado quanto para o futuro, a gente passa a entender que, nessa grande linha do tempo, o Ensabanur só virou o Apocalipse justamente porque os X-Men foram para o passado e as atitudes dele no passado tornaram ele o Apocalipse. Talvez ele virasse um vilão de qualquer forma, mas o fato dos X-Men estarem no passado faz, de fato, aqui nessa história, ele se tornar o Apocalipse. Por quê? Quando ele descobre o real objetivo dos X-Men e percebe que eles estavam só tentando enganar o Ensabanur, ele se volta contra os X-Men. Só que é nesse momento que o Bishop aparece com o dispositivo de viagem no tempo e eles estão prontos para retornar. Porém, o Ramatut descobre a localização do Ensabanur e ataca. Eis que tem uma grande explosão e o episódio acaba, sem a gente saber o que aconteceu com os nossos X-Men, se eles conseguiram voltar para 1997 ou ainda não, e também o que aconteceu com o Ensabanur. Mas isso é um papo para a gente conversar até de teoria para os próximos episódios. Se você curtiu essa análise, deixe o seu like e se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos de X-Men 97 aqui no Cultura Pop CIA. E aqui na tela você acompanha outros vídeos falando muito mais da Marvel e dos X-Men. Confere aí, eu tenho certeza que você vai gostar.